Oi, gente, vamos para mais um vídeo? Hoje quero falar com vocês sobre ansiedade, né? E como será que nós percebemos a ansiedade? Como sabemos que estamos com ansiedade, né? A gente sempre escuta as pessoas falarem: "Ah, eu sou uma pessoa ansiosa, acordei ansiosa hoje", enfim. É que assim, nós precisamos saber que ansiedade não é uma doença, né? Ansiedade é sintoma, é um conjunto de sintomas que que nos deixa com a sensação de que estamos agitados, ansiosos, numa situação de perigo, por exemplo, né? Então assim, o nosso corpo, ele começa a emitir sinais, né? Que é o que a gente chama de sintomas. Suor frio, coração batendo acelerado, angústia, né? Sensação de que algo ruim vai acontecer. Então, assim, você começa a perceber os sintomas. Por exemplo, vai dormir, não consegue dormir direito, acorda a ansiedade no dia seguinte, indisposto, muitas vezes estressado, chateado. Você já acorda cansado, né? Então você olha esse conjunto de sintomas, coração acelerado, aquela angústia. Aí você fala, estou com ansiedade. Mas isso não quer dizer que é uma doença. Isso é um conjunto de sintomas, né? E o que que acontece? Então a gente percebe que a gente está, é como se a gente estivesse em perigo, né? E aí a gente fica tentando combater esses sintomas, até, sei lá, através de medicamentos e tudo mais. Mas perceba, suor frio, coração acelerado, sensação de angústia, né? Sensação de que algo ruim vai acontecer. Isso tudo são sintomas. Mas e a causa? A causa raiz. Qual que é a causa raiz, né, de tudo isso? É isso que precisamos entender. E é isso que na minha terapia, né, nos meus atendimentos, eu conduzo, né, as pessoas numa psicoeducação, numa conversa, a entender o que está acontecendo aqui, na raiz. É quando você olha para dentro, né? Porque a ansiedade, ela é construída por uma mensagem de perigo, de que, como eu já falei, né, estamos em perigo, algo ruim vai acontecer, né? E geralmente a gente começa a perceber isso quando acontece uma mudança abrupta na nossa vida. Por exemplo, alguém nosso, algum ente querido falece de uma forma abrupta. Alguém muito amado da sua vida é tirado assim, arrancado de você, né? Ou muitas vezes lá na sua infância você vai recebendo mensagens que te fazem sentir insegurança. Por exemplo, os pais estão juntos hoje, amanhã se separam, aí voltam. Ou você cresceu num ambiente inóspito, né? Que te dá aquela sensação de que você precisa lutar ou fugir para manter a sua sobrevivência. Por exemplo, hoje os meus pais estão bem, ou os meus familiares estão bem. Amanhã eles estão brigando entre si. E você é uma criança e cresce vendo isso. Muita agressão, muita palavra agressiva, muita agressão física, muita palavra agressiva. Ou seus pais jogaram em cima de você muita frustração, dizendo que você nunca ia ser ninguém na vida. Então você o tempo todo foi o seu corpo, né? Ele foi preparado para lutar ou fugir, né? Então aí você fica com essa mensagem de insegurança dentro de você. O que que eu Como que vai ser o meu dia hoje, né? Então assim, como eu comecei esse vídeo falando, a ansiedade ela não é uma doença. Ela é caracterizada, né, definida por um conjunto de sintomas, né, os quais eu já falei lá em cima, no começo da nossa conversa, né? Suor frio, coração acelerado, sensação de que algo ruim vai acontecer. Então, o nosso corpo, ele vai se preparando para lutar ou para fugir. E aí, tá. Então, definimos que a ansiedade não é uma doença, definimos quais são os sintomas, né? Alguns dos sintomas que causam essa doença. Essa doença não, essa crise, né? Essa situação. Então, como que a gente resolve isso? Já que a medicação, ela não trata a causa raiz, ela trata o sintoma. E já sabemos que isso não é uma doença. A gente trata isso olhando para dentro.
entendendo quais são as nossas bases. Por exemplo, hoje eu sou um adulto, mas na minha infância eu cresci em um ambiente onde não tinha mensagem de segurança. A mensagem que me foi passada ali naquele ambiente era de insegurança, de violência, de palavras ruins. Então, assim, eu cresci vendo isso. Então, como a criança ela generaliza para a vida, e como o terreno da infância é um terreno que a gente vai andar a vida inteira, e aqui eu abro um parêntese dizendo que trauma não é uma sentença de morte, né? Um trauma que você sofreu lá na infância, que hoje tornou você uma pessoa ansiosa, não quer dizer que você agora vai ser ansioso, não consegue. Não. Trauma tá bom, você tem um trauma, mas não é uma sentença de morte. A gente pode tratar isso, porque isso é uma emoção. Ansiedade é uma emoção. Então a gente pode tratar isso. Então como que a gente vai tratar isso? Nas minhas terapias, no meu ambiente terapêutico, eu conduzo a pessoa a olhar para dentro, a entender essas emoções, né? Através da terapia que é a terapia de reprocessamento generativo. A gente conduz a pessoa a olhar para dentro, a entender o que está acontecendo dentro dela. Quando nós fazemos isso, e a pessoa começa a se entender melhor, entender como ela funciona no mundo, aí essas mensagens de ansiedade, essas mensagens dolorosas que ela vinha carregando consigo, desde ali da infância, enfim, ela começa a entender e começa a acalmar isso dentro dela. É assim, ó, olha só, eu costumo fazer sempre essa analogia com as pessoas que eu atendo aqui em consulta, né? Vamos lá, imagine um oceano todo agitado. Imagine um barco navegando nesse oceano. Se o oceano está agitado, o barco também vai ficar agitado. Agora imagine o capitão dentro desse barco. Se o oceano está agitado, obviamente que o barco está agitado e, consequentemente, o capitão também. Porque onde ele olha, ele só vê a agitação. Agora imagina se esse oceano está calmo. Imagina agora o barco calmo e imagina o capitão também calmo. O que eu estou querendo dizer aqui? Agora pensa que esse oceano são as nossas emoções. O barco é o nosso corpo e o capitão são os nossos olhos, as nossas percepções. Se a gente consegue acalmar o oceano, conseguimos acalmar o barco. Entende onde eu quero chegar? É isso que nós tratamos nas terapias. Nós conduzimos a pessoa a olhar para dentro, a se entender mais, a se amar mais, a saber como você funciona no mundo. Porque problemas sempre existirão, sempre. Mas o nosso posicionamento frente ao problema, ele muda. Por quê? Porque nós começamos a entender o mundo exterior, porque o nosso mundo interior está mais calmo. Então a gente começa a olhar diferente para as coisas. Entende? Obrigada pela sua atenção. Esse foi mais um vídeo, espero que você tenha gostado e até a nossa próxima dica. Fiquem com Deus, uma excelente semana e até o próximo.